Recebam todos a paz do Senhor, amém? Amém. Que prazer eu tenho na minha alma em ter a oportunidade de lhes ministrar a palavra de Deus, mas eu também não poderia deixar de fazer algumas considerações, dentre elas louvar a Deus pela vida do pastor, pela vida da sua digna esposa, pela vida de toda a sua família. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês. Louvar a Deus também pela vida dos pastores, obreiros desta casa, pelos visitantes que mesmo em meio a essa chuva romperam com o tempo e priorizaram a adoração a Deus. Eu não tenho dúvidas do quanto o céu já está derramando sua graça e a sua bênção sobre nós, amém? Quantos acreditam que irão sair daqui munidos de vitória? Digam glória a Deus, amém? Nós já vamos fazer a leitura do texto bíblico, mas antes me permita fazer uma breve apresentação. Assim que o culto terminar, com a permissão do vosso pastor, a gente vai estar ali numa mesa que eu já havia pedido ao obreiro. Nós vamos colocar os nossos materiais ali. E o que é que nós temos? Bíblia de Estudo King James, é a versão que é mais completa e próxima do original. Bíblia com a letra jumbo e já vem com harpa. Bíblia com a letra hiper gigante, mas também tem 3 livros aqui que vão abençoar a sua vida e dos seus filhos. O primeiro é esse aqui, Orando a Palavra, escrito por Spurgeon e mais 2 autores. Este livro trata acerca de como se deve orar dentro dos moldes bíblicos. Se você quer conhecer mais e se aprofundar no assunto oração, eu quero lhe referendar a leitura deste livro. Tem este aqui também, escrito pelo Charles Sheldon, em Seus Passos, o que faria Jesus. Este livro vai modelar o seu comportamento cotidiano. Na maioria das vezes, achamos que as nossas ações diárias têm a ver com Cristo e com a Bíblia. Se a gente colocar do lado, às vezes a gente está um pouco fora do esquadro. Mas este livro é um guia prático para ajudar você a melhorar o seu comportamento. E para você que é pai, você que é mãe, tem a Bíblia para crianças das 3 palavrinhas. É uma Bíblia ilustrada e vai abençoar demais a vida do seu filho. E para aqueles também que gostam de um doce, tem ali uma trufa que você nunca comeu, mas vai comer pela sua primeira vez e nunca mais vai se esquecer dessa trufa, tá bom? Você passa ali e deixa o Espírito de Deus te usar, amém? Abra sua Bíblia por gentileza. Nós vamos fazer a leitura de 2 textos. O primeiro é Esdras, capítulo de número 1, verso 1, 2 e 3. Esdras, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. E em seguida, Salmo de número 126. É um texto que está voltado para a temática, amém? Esdras, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. E em seguida você já deixa a Bíblia aí pronta para a próxima leitura, que é o Salmo de número 126. Os irmãos acharam, amém? Só voltar a responder. Vou lhe dar mais 1 minuto para você achar o texto aí. É um texto que quase não é lido, não é? Parece até que não está na Bíblia, mas você vai achar, que está aí. Viu? Fica antes de Neemias. Esdras, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Esdras, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. E em seguida, Salmo 126. Podemos ler, amém? Acho que tem alguém ainda procurando aí. Eu espero, está chovendo, ninguém vai embora correndo mesmo, né? O pastor me autorizou a pregar até 1 da manhã. Amém. Esdras, capítulo 1. Antes de Neemias. Se achar Neemias é só voltar, você vai achar Esdras. Deu certo aí? Dá um glória aí, tudo certinho? Amém. Diz assim o texto: Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reinado, e também por escrito dizendo: assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor Deus de Israel, a qual está em Jerusalém. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então diziam-se entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. E você toma assento dizendo glória a Deus. A gente percebe que eles estão em concordância, porque tratam do mesmo assunto. E qual é o assunto do pregador? É a repatriação dos judeus a Jerusalém e a restauração do templo. Que templo foi esse? Foi o templo que Davi havia orientado a Salomão para que o mesmo viesse a construir uma casa de adoração para Deus. Mas posteriormente, por Israel, ou pelo fato dos judeus terem pecado contra o Senhor, Deus decidiu aplicar-lhes uma punição. E que punição seria essa? É que o seu povo seria levado cativo para a Babilônia, pelas mãos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Só que o engraçado é que quando a gente mergulha nessa história, a gente percebe que Nabucodonosor, ele ataca em 3 áreas em Jerusalém. A primeira área é o templo, porque ele saqueia o templo, leva os utensílios de ouro do templo e também leva um grande número de judeus para Babilônia. O segundo ataque de Nabucodonosor se consiste em levar um grupo maior do povo judeu para ser cativo em Babilônia. E o terceiro e último ataque de Nabucodonosor é as portas de Jerusalém, que foram queimadas a fogo, e os muros que haviam sido derribados. Então observe que Nabucodonosor atingiu o templo, o lugar da adoração, atingiu o povo e também atingiu as portas e os muros de Jerusalém. Só que Deus deixou bem claro pela boca do profeta Jeremias que esse período de castigo aplicado teria uma duração de aproximadamente 70 anos. Então se percebe que essa punição não vai durar toda a vida, mas um período que o próprio Deus havia estabelecido. E por que Deus decidiu aplicar essa punição no seu povo? Porque Deus é assim: para não te perder, Ele prefere te tratar. Para não deixar você escapar para a mão do adversário, Ele prefere te punir. E você precisa considerar que castigo e repreensão é uma forma de Deus declarar o amor dele sobre você. Porque Apocalipse nos diz que Deus só castiga e repreende a quem Ele ama. Se Ele não te amasse, Ele não te repreenderia e nem muito menos te castigaria. Então considere: toda aprovação, toda adversidade, todo castigo, toda punição é uma forma de Deus declarar o amor dele sobre você. Eu te amo tanto que eu te provo, te castigo, te repreendo, mas não te perco para o meu adversário. Então 70 anos vai ser o tempo
que Deus se utilizará para colocar as coisas no seu devido lugar. Mas quando este ciclo de 70 anos se finda, então vai se cumprir uma outra profecia, onde Deus se utilizaria do rei da Pérsia, chamado Ciro, que agora havia conquistado todas as potências daquela época, inclusive Babilônia. Babilônia está sob o governo agora da Pérsia, e é Ciro que está comandando tudo isso. Mas o Senhor havia usado a boca novamente para Jerusalém. E o que é? Que Esdras capítulo 1 vai nos apresentar que no primeiro ano em que Ciro assume o governo, ele vai cumprir aquilo que Deus havia lhe designado. Agora pasmem os irmãos, quando Ciro vai publicar a ordem de que todo judeu deve voltar para Jerusalém, não são todos que vão se alegrar e celebrar e vão ter a vontade de voltar para Jerusalém. Tinham tantos judeus acomodados com a vinda de Babilônia que nem queriam mais conta com Jerusalém. Mas sabe por que eu glorifico a Deus? É que Deus não precisa de quantitativo para poder operar o que Ele precisa operar. Deus não se preocupa com números. Pode não ter muitos, porque para Deus é assim. Deus prefere um povo pequeno, cheio de disposição, do que uma multidão tomada pela preguiça. Não se espante se você chegou por essas portas no 23º aniversário desta casa e viu um número reduzido por causa da chuva e deve até ter pensado: eu acho que hoje não vai ter poder, eu acho que hoje não vai ter glória, eu acho que hoje não vai ter palavra. Quem disse para você que para Deus manifestar a ação dele, ele precisa da casa cheia? Se ele achar 3 aqui dispostos a glorificar o nome dele, o fogo vai descer, o céu vai se abrir e a glória vai tomar conta desta casa. Deixa eu ver, cadê o primeiro que tem glória? Cadê o segundo que pode remar na cara? Ela me andou refaceia. Deus não precisa de quantitativo para operar. Para Deus é até preferível quanto menos melhor. A qualidade é maior. Mas Deus, quando permite e autoriza seu povo voltar para Jerusalém, ou seja, ser o seu povo liberto, Ele vai libertá-los com uma finalidade. Porque Deus não te libertou para colocar a Bíblia debaixo do braço, sentar no banco e viver só dando glória a Ele. Não. Deus te chamou para fazer alguma coisa na casa dele. E qual é o sentido de Deus trazer liberdade para seu povo? É com que o templo volte a ser reconstruído, é com que o templo volte a ser erguido. E por mão de quem o templo vai ser erguido? Pela mão dos libertos. Então olhe para esse crente que está do seu lado e pergunte para ele: você já foi liberto? Agora diga para ele: então você está pronto para trabalhar na casa de Deus? Porque se você já foi liberto, você está autorizado a trabalhar na casa de Deus. Só que segura, glória a Deus aí. Só que se o plano de Deus é libertar para o templo se reedificar, surge uma preocupação: como é que a gente vai reconstruir o templo se a gente não tem recurso? Porque todas as vezes que a gente vai fazer a obra de Deus, a preocupação da gente é: cadê o recurso? Cadê a provisão? Só que eu preciso validar na sua memória que a obra de Deus não é como a obra da sua casa. Para você colocar piso lá, você tem que esperar o cartão de crédito abrir o limite. Para você fazer alguma coisa lá, tem que esperar o pagamento cair na conta para pagar o pedreiro. Na obra de Deus não. Você não precisa esperar o recurso chegar para fazer. Você começa a fazer para o recurso começar a chegar. Pega a mão desse crente que está ao seu lado aí, sacode a mão dele e diga para ele: está esperando o quê? Para fazer o que Deus te mandou. Enquanto você não se movimentar, a provisão não chega. Mas quando você começar a reagir, Deus vai mandar a provisão para você. Vai chegar a provisão, pastor, vai chegar a provisão. A obra não para, a obra não para, a obra não para. Vai chegar a provisão de Deus na mão do povo de Deus.
crescer, não é para ficar fazendo cálculo. Você vai dar o primeiro passo e Deus vai começar a colocar o chão para você caminhar. Quem faz a obra de Deus não é guiado pela vista, é movido pela fé. Se a voz mandou você fazer, essa mesma voz vai garantir a conclusão. Eu fico admirado com as pessoas que estão debaixo da ordem de Deus, já foram libertos, podem começar a trabalhar, mas estão preocupados com recursos. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Quem faz alguma coisa para Ele, Deus não fica devendo nada para esse ninguém. O que é que nós lemos aqui em Esdras capítulo 1, a partir do verso 3? Que a ordem de Ciro foi: fiquem tranquilos e podem voltar para Jerusalém. Mas e os materiais? Na medida em que vocês forem caminhando, aonde vocês pararem, Deus já colocou no coração de pessoas para colocar na mão de vocês tudo que vocês precisam para a obra dele avançar. Faz assim com a tua mão, faz assim, porque enquanto tu estende a mão, o Espírito de Deus diz na minha boca para você: eu estou colocando recursos nas tuas mãos para você fazer o que eu mandei você fazer. É com esses recursos que a obra vai avançar, é com esses recursos que a obra vai crescer. Na medida em que você reage, o céu vem com providência para a sua vida. João Vaz disse: tu não vai ser marinheiro aqui, tu vai ser pregador do Evangelho. Eu olhei para o vaso e fiquei pensando: como é que eu vou sustentar uma família? Como é que alguém vai querer casar comigo? Como é que eu vou ter filho? Como é que eu vou ter casa? Como é que eu vou ter carro? Esse negócio de sair por aí pregando é coisa de doido. Eu vim foi para garantir meu futuro. E Deus usou a boca no vaso para dizer: tu pode até tentar, mas não vai conseguir, porque Deus te chamou para a obra dele. Você acha que eu aceitei numa boa? Eu briguei com Jeová uns dias, mas quem é que luta com Deus e vence luta? Ninguém. Eu perdi a batalha, a tentativa foi frustrada, todos os caminhos me levavam para o centro da vontade de Deus. Era eu tentando ser uma coisa e Deus dizendo: você vai ser o que eu chamei você para ser, vai fazer a minha obra. Irmão, eu cresci num lar batista tradicional, a raiz do pentecostalismo eu adquiri aqui no Rio de Janeiro. Foi aqui que eu aprendi os mistérios de Deus, foi aqui que eu recebi de Deus, foi aqui que eu recebi o dom da palavra. Quando eu comecei a pregar, as portas se abriram. Hoje, para a glória de Deus, eu sou casado, pai de 2 lindas meninas, tenho minha casa própria, não pago aluguel, tenho meu carro ali fora. Isso que Deus está dizendo é o quê? Você vai caminhando que eu vou provendo para você. Porque enquanto você deixar o medo te dominar, você não vai sair do lugar. Mas se você usar coragem e dizer: se o céu me autorizou, eu vou fazer. Se o céu mandou, eu vou fazer. Eu vou profetizar coragem de Deus sobre a tua vida. Você não vai mais se acovardar em fazer a obra de Deus. Marcha na terra, vai pregar na terra, deixa o Espírito de Deus te usar. Tem alguém aqui que está recebendo? Diz para esse irmão: com medo você não avança, com medo você fica parado. Deus deu ordem: Ciro, pode dizer para meu povo que eu tanto. É com esses que Deus está investindo. Aqui é que entra o Salmo 126, porque o salmista vai descrever o que é que aconteceu no dia desse retorno. E olha o que é que ele diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu sei que a composição do salmo é bela, é poderosa, mas a gente, quando mergulha, percebe a profundidade
intimidade que esse salmo tem com a nossa vida. Por quê? O salmista deixa bem claro: quem nos trouxe foi o Senhor. Quem nos trouxe não foi o braço de Ciro. Quem nos trouxe não foi braço de homem. Quem nos trouxe, quem nos libertou foi o Senhor. Porque só Deus poderia ter nos libertado. Glória a Deus por isso. Só que o salmista aqui vai descrever para nós 3 sentimentos que pairou na alma deles ao voltarem para Jerusalém. O primeiro sentimento foi o sentimento de poder voltar a sonhar. Pergunta para esse crente: você tem sonho? Porque quem tem sonho vai fazer parte da jornada dele, passar por algum desafio, a ponto de algum momento da vida ele achar que o sonho não tem mais validade, de pensar de que o sonho não vale mais a pena. E isso aconteceu com os judeus. Tempo de cativeiro, irmão, é tempo de pesadelo. Deixa eu simplificar para você. Quando você está em período de cativeiro, que eu me refiro a uma guerra espiritual, você já percebeu que quando você não sonha com um cachorro correndo atrás de você, você está fugindo da polícia? É tempos tenebrosos de guerra espiritual, é tempo de cativeiro. O negócio está tão estreito que tem gente perseguindo, tu está correndo. Tu acorda todo suado dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Eu sonhei que a polícia estava atrás de mim. Eu tive um pesadelo, melhor dizendo, que o cachorro estava tentando morder minha perna. Você consegue dimensionar a fúria do diabo contra a sua vida nesse momento de cativeiro? É isso que o povo está vivendo. Tempo de pesadelo no cativeiro. Mas agora, quando Deus usa a vida de Ciro para os libertar, ele diz: estávamos como quem sonha. Porque por mais que a luta tentasse parar esse sonho, o Senhor estava dizendo: eu sou apaixonado por gente que sonha. Essas circunstâncias da vida que vai te parar. Se esse sonho é de Deus, pode se preparar. Uma hora você vai dizer: eu pensei que a minha vida ia terminar em pesadelo, mas eu estou vendo que o meu Deus ainda realiza sonho. Estávamos como quem sonha. É tipo assim, os 70 anos que a gente viveu foi tão enclausurador que a gente estava assim: me belisca aqui para ver se é verdade. Não, toca aqui para ver se não é uma utopia. Deixa eu ver se é verdade o que está acontecendo. Mas Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Deus não vai deixar você viver uma ilusão. Deus não vai deixar você viver uma vida de mentira. Você lembra de José? José sonhou, que sonhou foi porque Deus mandou ele sonhar aquilo. E ele vai contar sem saber qual é o resultado do sonho. O que os irmãos deles fizeram? Tentaram até incriminá-lo, ou seja, lançaram ele dentro de um poço, pegaram sua veste, mancharam com sangue de besta-fera para dizer: ele está morto. Eles tentaram até matar José, mas José estava vivo, porque Deus estava na jornada do sonho dele. Eles tentaram de várias maneiras, mas agora que ele é governador, adivinha com quem ele vai bater de frente? Com gente que tentou matar o sonho dele. Ele está dizendo: vocês até tentaram, mas o meu Deus realizou o sonho na minha. Pega a mão desse crente aí, pega. Sacode a mão desse crente e diga: tira esse sonho do papel, tira esse projeto da gaveta, porque o Deus que te deu ele está dizendo: é chegado o tempo do cumprimento. É chegado o tempo do cumprimento. Estávamos como os que sonham. O primeiro sentimento restaurado é o de poder voltar a sonhar. Aquele tempo de pesadelo acabou. Agora o tempo é de voltar a sonhar. O segundo sentimento que pairou sobre eles foi o desejo, o sentimento de poder a voltar a rir. Rir aqui não é sorrir, dar aquele sorriso. Rir aqui é dar gargalhadas. Porque em época de cativeiro não tem nada que te faça rir, irmão. Você pode sentar na frente da tua televisão, assistir o comediante mais engraçado da nação brasileira. Isso não vai mexer com as tuas emoções. Por quê? Porque a tua alegria não está baseada no material e no espiritual. E os homens sem espírito não têm a capacidade de atingir sua alma. Você quer ver uma coisa? Em tempo de cativeiro, teu esposo, seja lá quem for,
parente, pode levar você para o barra-shopping, colocar um cartão black na tua mão e dizer: gasta à vontade aí. Você vai comprar, naquele momento vai parecer uma falsa alegria, mas quando você chegar em casa, no momento do cativeiro, você vai se pegar pensando: peraí, eu comprei, eu saí, eu passeei, mas não me preencheu. Porque o povo de Deus não é movido pelo material, o povo de Deus é movido pelo espiritual. Tem gente aqui que está sentado nesse banco, está devendo, não sabe nem como vai pagar, às vezes não tem nem dinheiro para alguma coisa amanhã, mas está aqui para provar que nós somos o povo mais feliz da face da terra. Só que o momento de cativeiro inibiu esse povo reteu a gargalhada, e agora Deus está dizendo: quem disse que o inimigo vai deixar vocês sem dar gargalhadas? Eu sou Deus que vou liberar a verdadeira alegria para a alma de vocês. Esse tempo de cativeiro acaba hoje na sua vida, e se prepare, Deus não vai colocar um sorriso estampado no teu rosto, Ele vai te dar motivos para dar boas gargalhadas. Oh, glória a Deus! Só Deus e você sabe o que você está passando nestes dias. Só Deus e você sabe o momento que você está vivendo. Você está querendo dar gargalhada e não consegue, porque o teu momento é de luta, teu momento é de dor, teu momento é de batalha. Mas Deus está dizendo: se prepare, está chegando um tempo novo para você e para sua casa também. Aponte o dedo indicador para seu vizinho aí e diga para ele: se prepara. De quem chupou limão azedo vai ser desmanchado quando a vitória chegar. Deus vai colocar um sorriso estampado no teu rosto, vai melhorar a tua afeição, porque a Bíblia diz que o rosto feliz, ele contagia quem está ao redor de você. Então se prepara, minha irmã, essa alegria será contagiante. Está chegando. Levante a mão para profetizar. Eu estou debaixo da autoridade de Deus, eu estou debaixo da graça de Deus. Está chegando um tempo novo para a senhora e para a sua casa. Está chegando um tempo novo para a sua família. Está chegando um tempo novo para você. Vai ser um tempo de se alegrar na presença de Deus. Deixa eu ver quem tem glória aí. Você consegue dar 30 segundos de glória? Você consegue exaltar o nome do Senhor? A vitória não chegou, mas está a caminho. Então vai celebrando aí, vai dando graças a Ele. Está chegando um tempo novo de Deus para você. Está chegando um tempo novo de Deus para a sua família. Um tempo de reunir os amigos, a família e se alegrar com as boas novas do céu para a tua casa. Está chegando. O terceiro sentimento que vai pairar agora na alma dos judeus é o sentimento de poder voltar a cantar. Porque se você não sabe, o cativeiro tem o poder de arrancar o louvor da nossa boca. Quando você está livre, quando a coisa está boa, você já amanhece cantando o louvor da atualidade. Os meninos vão para a escola, você pega a vassoura, já sintoniza no YouTube e coloca lá o louvor que quer ouvir. Você sabotia o Senhor, você adora o Senhor. Você vai para o teu trabalho, seja de carro, sintoniza lá na Melodia FM, ou se não, coloca o fonezinho de ouvido e vai ouvindo louvores. Seu dia é outro, a atmosfera do trabalho é outra, mas de repente chegou o dia do cativeiro. Você levantou, você não sabe nem mais o endereço do controle para ouvir louvores como ouvia antes. Você não consegue nem mais cantar no pé da pia, pelo momento que você está passando. Você arruma a casa em silêncio, perguntando: Deus, quando é que essa fase vai passar? Esse é o tempo do cativeiro. É isso que acontece, o louvor nos é tirado. Quando a gente lê o Salmo de número 137, os babilônios pediram para os judeus cantarem um cântico de Sião. Olha o que eles disseram: como é que a gente vai cantar se a gente está distante da nossa pátria? A luta tirou de nós o prazer de cantar.
Mas quem disse que mordaça de inimigo dura por muito tempo na boca de adorador? Eu vou novamente. Quem disse que mordaça de inimigo dura por muito tempo na boca do adorador? Adoração é diferente de cantar. Cantar você canta, todo mundo ouve. Só que adoração é só Deus que pode receber. E quando o adorador dá pausa na adoração, eu entendo que Deus fica com saudade daquela adoração. Aí eu imagino Deus olhando para o adorador que está de boca fechada e dizendo: o que roubou o meu louvor da tua boca? O que tirou da tua boca o prazer de me adorar? Foi a luta? Então se prepare, a luta vai passar e o louvor vai ser colocado nos teus lábios novamente. Ah não, eu não sei qual é o louvor que você mais tem ouvido, ou de repente você parou de ouvir, mas de uma coisa eu sei: quando esse tempo de cantar chegar, se prepare para elaborar uma nova playlist, porque vai ser louvor 24 horas da tua vida e na tua casa. Vai ter celebração a Deus. Se prepare para voltar a cantar. Se prepare para voltar a salmodiar. Se prepare para preparar um culto em ação de graças para Deus. O louvor está sendo devolvido para a boca deles. Quem não cantava está cantando. Quem não dava glória está dando. Quem não liberava aleluia está liberando. Porque coisa boa é quando Deus decide resolver alguns problemas que a gente está passando. Quando tudo volta para o seu devido lugar. Eu não estou sendo hipócrita aqui não, de dizer só adora quando tudo está bem, não. E alguém por acaso tem disposição de fato para durante todo o período de luta só viver adorando? Olha para Jó, olha o comportamento de Jó, comportamento exemplar. Mas teve um momento que ele fez alguns questionamentos da vida dele. Ele disse: maldito foi o dia que eu nasci, e maldito foi o dia que eu vi a luz do dia. Porque passar por um processo de luta não é fácil. Então não dá para adorar o tempo todo, e Deus entende isso, porque isso é sinceridade do coração. Chega um momento que você diz: Deus, hoje está difícil para adorar, hoje está difícil para cantar, hoje a minha alma está agarrada, hoje a minha alma está presa, hoje a minha alma está pesada. Eu até quero, mas a minha alma não permite. É hora que Deus intervém, remove o peso e diz: deixa, aí começa a adorar, abre a tua boca e começa a celebrar. Deus então devolve o cântico para a língua do seu povo. Agora olha que coisa interessante. Tem coisas que Deus faz que nem às vezes a gente está percebendo o que Ele está fazendo. Tem coisas que Deus já está fazendo e você não está percebendo. Porque olha o que o salmista diz: entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Porque não são eles que percebem o que Deus está fazendo primeiro, mas sim os inimigos. Porque esses inimigos, quando viram Jerusalém, o templo ruindo, disseram: tomara que elas sejam derrubadas, tomara que nunca mais eles se levantem. Você não tem noção do tanto de gente que torce contra, quando sabe que você está na prova, nunca mais vai se levantar, nunca mais vai se erguer. E aí você pensa: Deus dá resposta para meu inimigo. Deus está dizendo: calma, a resposta que eu vou dar não é agora. Passe essa prova aí, enfrente esse cativeiro aí, mas no dia que eu tirar vocês dele, se prepare que os mesmos que denunciaram destruição vão ter que reconhecer que eu sou na vida de vocês. Não é você que constrói plataforma de exaltação, é Deus quem constrói a plataforma de exaltação. Não é você quem diz: tomara que os meus inimigos vejam, não. É Deus quem faz com que os teus inimigos vejam. É o povo voltando para Jerusalém, e o povo dizendo: eu não queria dar meu braço a torcer, mas eu sou obrigado a reconhecer, verdadeiramente Deus é com ele. Diga para esses irmãos: se prepare, que quem vai dar resposta aos teus inimigos é o